Olá, meu nome é Júlia Galego Lariana e eu vou apresentar meu trabalho de iniciação científica feito sob orientação da professora doutora Leila Cristina Meneghetti Valverde, do Departamento de Engenharia de Estruturas e Geotécnicas da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, cujo título é Projeto e Otimização de Edifícios Altos usando modelagem paramétrica com enfoque no cálculo da pegada de carbono. A motivação desse trabalho é que temos visto uma preocupação crescente com o aquecimento global e a pauta sustentável, o que é visto com o compromisso que o Brasil assumiu de reduzir pela metade a emissão dos gases poluentes até 2030 e zerá-las até 2050. E a indústria da construção tem contribuído muito para a emissão dos gases do efeito estufa. Cerca de 40% das emissões de CO2 que estão relacionadas à energia são de responsabilidade dos edifícios e de 5 a 7% das emissões de CO2 são ocasionadas pela produção do cimento Portland, que é um dos principais materiais usados na indústria da construção. Assim, os esforços para descarbonizar a indústria da construção geralmente se concentram na redução do carbono operacional, que é aquele carbono que está associado ao uso e à operação do edifício, como, por exemplo, o carbono que é emitido pela utilização de aparelhos de refrigeração ou de aquecimento. Isso resulta no déficit de políticas voltadas para o carbono incorporado e a redução dele, que é o carbono associado à construção do edifício antes mesmo que ele seja disponibilizado e entregue para o uso. Essa pesquisa do Instituto dos Engenheiros Estruturais mostra que o carbono incorporado pode chegar a corresponder a 55% de todo o carbono, ou seja, de toda a pegada de carbono ao longo da obra. E o carbono incorporado, ele está associado principalmente à manufatura dos produtos, por exemplo, aço, concreto, cimento, e também ao transporte deles até o canteiro de obras. Esses gráficos mostram uma pesquisa que o Parlamento do Reino Unido fez comparando a proporção entre carbono incorporado e carbono operacional em diferentes tipos de edifício. E ele mostra que o carbono incorporado pode chegar a ser 2 a 3 vezes maior do que o carbono operacional, que é uma tendência crescente, uma vez que quando se investe na redução do carbono operacional por meio de edifícios que sejam mais sustentáveis, que a descarbonização também da matriz energética, a tendência é que o carbono operacionado tenha uma proporção cada vez maior. Então é importante que a gente tenha atenção e invista também em reduzi-lo. Então, os objetivos do trabalho é inicialmente a implementação do cálculo da pegada de carbono incorporado na rotina de definição da arquitetura e estrutura das construções, uma vez que o primeiro passo para reduzir o carbono incorporado é nós medirmos e entendermos em qual etapa, em qual passo o Brasil se encontra. O segundo objetivo é comparar resultados obtidos por duas ferramentas distintas, uma brasileira e outra europeia, do Reino Unido, e entender se há homogeneidade dos resultados e qual é o impacto de usar referências bibliográficas diferentes. E, por último, analisar como a construção brasileira está diante das métricas internacionais. A metodologia utilizada foi um estudo de caso com base no edifício comercial em São Luís do Maranhão, cuja área do terreno é em torno de 576 metros quadrados, e ele possui os seguintes pavimentos. Tem a garagem, o térreo, seguido pelo primeiro pavimento, e dois pavimentos tipos, que é o segundo e o terceiro pavimento. Em seguida tem a cobertura geral e o piso da casa de máquinas. E as informações que nós recebemos do memorial de cálculo desse edifício é que o FCK do concreto é de 30 megapascal e o total de concreto utilizado para a estrutura foi de cerca de 690 metros cúbicos e 47 toneladas de aço. Então, a metodologia foi, com base nesses resultados, nós inserimos todos esses dados na calculadora SEC-Carbon para calcular o consumo energético e a pegada de carbono. Em seguida, nós também inserimos esses dados para calcular a pegada de carbono na planilha da Structural Carbon Tool, que é uma planilha que foi disponibilizada pelo Instituto dos Engenheiros Estruturais do Reino Unido. E, por fim, nós analisamos comparativamente os resultados, investigando possíveis divergências nos valores. E os resultados obtidos foram os seguintes. Com a calculadora SEC-Carbon, o total em toneladas de carbono equivalente com o frete, ou seja, com a emissão associada ao transporte do concreto e do aço até o canteiro de obras, foi de 264 aproximadamente toneladas de carbono equivalente, e o Structural Carbon Tool resultou em 458, o que é cerca de 73% maior do que a ferramenta SEC-Carbon, que é uma ferramenta brasileira. E com esse dado, com esses 264, chega a aproximadamente a energia que é incorporada entre essas etapas, abasteceria cerca de 75 casas brasileiras ao longo de um ano, considerando uma família de 4 pessoas em média, que é um resultado bem significativo.
E nota-se que há uma disparidade muito grande entre o valor calculado pela ferramenta brasileira e a ferramenta europeia. Isso deve-se às diferentes referências bibliográficas que foram assumidas para pegar o fator de emissão de cada material, do ácido concreto. O aço, na SEC Carbon, o fator de emissão dele é 1,9 toneladas de gás carbônico equivalente por tonelada do material, enquanto na calculadora Structural Carbon Tool esse valor é de 2,53. E o mesmo acontece com o concreto, que na calculadora SEC Carbon é 252 kg de gás carbônico equivalente por metro cúbico, e no Structural Carbon Tool é de 489. Então, esse valor muito maior na ferramenta do Reino Unido reflete também no valor total, que é bem mais expressivo. Isso deve-se a que a calculadora SEC Carbon ela prioriza dados que são nacionais do Brasil, enquanto a calculadora do Reino Unido ela prioriza dados locais dele. Então, para nós calcularmos para a realidade brasileira, nós usamos as médias globais, o que torna os dados um pouco mais imprecisos. E a conclusão que nós chegamos, com base nesse sistema de medição e comparação que o próprio Instituto dos Engenheiros Estruturais disponibilizou, chamado SCORS, é que os dados do SEC Carbon seria classificado na categoria A, que é a terceira melhor categoria, e com base nos dados do Structural Carbon Tool, seria a categoria B, que é a quarta melhor categoria. Lembrando que os dados que nós obtivemos não são os dados da construção total do edifício, é apenas a estrutura com os dados dos materiais concreto e aço. Então, obviamente, se nós tivéssemos acesso a todos os materiais que tivessem sido usados até o final da construção do edifício, esse valor seria maior. Mas é importante nós termos esses resultados iniciais para nós sabermos em qual patamar nós estamos e o tanto de esforços que nós temos que investir para reduzir a pegada de carbono incorporada. Por fim, gostaria de agradecer a Deus e minha família por todo o apoio, a professora Leila Cristina por ter me orientado ao longo desse processo e ao Programa Unificado de Bolsas da USP. Aí está o meu contato e eu estou à disposição. Obrigada.